Boa noite, amigos. Que Deus nos abençoe. É sempre uma alegria, uma satisfação estarmos reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus, junto a esses guias espirituais desta casa, para estudarmos nas quartas-feiras o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos ensinar a conhecer e a entender o devotamento de Jesus pela humanidade, segundo São Vicente de Paulo no próprio Evangelho, né? Uma mensagem desse Espírito tão amoroso. Então, hoje estamos aqui, vamos ouvir, além da leitura da página, da leitura da lição, nós temos um companheiro que faz o desenvolvimento da ideia, do estudo, para nós termos a possibilidade de ampliar um pouco mais o nosso entendimento, né? Alcançar o entendimento. Às vezes a gente lê e não consegue entender bem as ideias, é por isso que nós estudamos a doutrina no todo, que é uma necessidade de todos nós, né? De toda a humanidade. Então, temos aqui sempre um companheiro, né? Ou companheira, que a gente chama de palestrante, de orador, de como a gente queira, a gente entenda, né? Mas que está aí como um irmão, um estudioso da doutrina, um esforçado, né? Como todos nós, de melhorar-nos, e com isso dividir com vocês, né, o estudo da página, para que todos nós enriqueçamos nossas almas com estas lições maravilhosas e tão direcionadoras de nossas vidas, né, que é Jesus na nossa vida. E para iniciar o nosso estudo, e temos também a companheira ou companheira, sempre aqui dando continuidade a esse trabalho, né, de conhecimento e entendimento das ideias espíritas, durante os passes, que é a segunda fase dos nossos trabalhos, né, hoje a Hortência fará o comentário de uma página do livro Fonte Viva, que será lida antes. Então, para início já agora do nosso estudo da noite, nós temos todos uma página que a gente recebe na entrada do salão. Esta página tem um objetivo específico. Ela é sempre relacionada ao estudo do texto do Evangelho. E traz já uma ideia relacionada a esse estudo. Para quê, meus irmãos? Para que nós nos concentremos nas ideias. Para que unamos desde agora os nossos pensamentos, tranquilizando-nos, pacificando-nos já, a espiritualidade presente nos ajudando, e assim nós estarmos numa condição mais tranquila para ouvirmos e entendermos as lições de Jesus. E o Espírito Emmanuel, que é um grande trabalhador, um trabalhador de Jesus, desta seara bendita de Jesus, ele traz para nós uma página intitulada Alavanca da Vida, que está relacionada, como eu já disse, ao texto do estudo de hoje, do Evangelho, que nos diz assim, a alavanca da vida. Através do amor, nasce a criatura no berço que o mundo lhe entretece, em fios de esperança, e com ele desenvolve-se, respirando a existência. É cedo, quase sempre, por amor enseguecido, afeiçoa-se ao orgulho e, por amor desgovernado, cede às teias da delinquência. Além da morte, porém, o amor genuíno acorda o discernimento anestesiado, e no amor vigilante, convertido em remorso, volvemos todos nós às justas do trabalho, ressarcindo o gravame que nos onera a vida. É aí, nessas atormentadas províncias das sombras, que o amor tange as almas no reajuste preciso. Mães abnegadas que se iludiram
envenenando o mel da ternura, pedem a bênção do recomeço, a fim de recolherem novamente nos braços os filhos que olvidaram na irreflexão e no vício. Pais amigos que fizeram da proteção e da segurança sistema de tirania, voltam de novo à terra, sofredores e penitentes, com a missão de reunirem, a preço de mágoa e fel, o rebanho das almas que dispersaram na rebeldia. Grandes mulheres que, por amor desorientado, intoxicaram a própria vida, rogam tarefas de sacrifício em que lavam com as águas do pranto as nódoas aflitivas que lhes marcam a rota, tanto quanto homens notáveis que, por amor desvairado, se enredaram aos crimes da inteligência, suplicam as provas da frustração ou da enfermidade com que arredam de si a chaga da loucura e dor do arrependimento. É assim que, por amor, surge o charco da crueldade, mas também, por amor, brota a fonte das lágrimas que em tudo o purifica. Procuremos, na renúncia à nossa forma de amor, de vez que somente amando a nossa oportunidade de erguer o bem para os outros, sem cogitar do apego a nós, é que seremos arrebatados ao sol do amor triunfante, que na terra e nos céus é e será sempre a alavanca da vida. Do querido Emmanuel, que está no livro chamado Família, da editora Seu, editora cristã espírita, né? Editora espírita. Esqueci o nome da editora, né? Mas é Seu. É um livrinho muito bom, um livro antigo, não é livro novo, mas um livro que fala só sobre família, muito, muito importante, páginas profundas de orientação que Emmanuel nos traz nesse pequeno livro. E para o nosso estudo da noite, vejamos agora do Evangelho capítulo 4, que tratará para nós no capítulo Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vou fazer a prece. Vamos fazer a prece e depois nós vamos estudar laços de família. Eu queria fazer a conexão dos dois assuntos antes da prece. Então vamos fazer a nossa prece primeiramente. Amado Mestre Jesus, bondoso amigo, condutor de nossas vidas, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome e neste momento, Senhor, rogando-Te a sustentação, o amparo, as vibrações amorosas do Teu coração para unir os nossos pensamentos e sentimentos de cada um de nós pelo outro, na nossa sinceridade, Senhor, de afeto, e nesse desejo que trazemos em nossa alma de verdadeiramente aprender a amar os nossos irmãos. E Te rogamos, Senhor, que abençoe a nossa casa espírita, todos os setores de trabalho, aqueles, Senhor, que já começaram suas atividades no tratamento da cura, envolvendo a todos, Senhor, nesse momento, permitindo-nos assim que possa ser em Teu nome, em nome dos guias espirituais da nossa casa, do nosso patrono Leon Denis, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos da nossa parte considerarmos iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Então, como eu estava tentando fazer a conexão da lição da página com a lição do Evangelho, né? A nossa lição de hoje, do capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo,
Então, a gente viu que a página inicial é tudo reencarnação, né? E o estudo de hoje é laços de família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Onde Kardec vem nos trazer uma lição sobre reencarnação maravilhosa, ajudando-nos cada vez mais a entendermos de vida espiritual. Diz-nos assim: os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e apertados, e é o princípio oposto que os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia e identidade de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação só os separa momentaneamente, visto que, após retornarem à erraticidade, eles se encontram como amigos ao retornarem de uma viagem. Muitas vezes também seguem juntos na mesma encarnação, em que são reunidos na mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, mesmo assim, não deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres se interessam pelos que estão cativos, ou seja, encarnados. Os mais avançados procuram fazer progredir os atrasados. Após cada existência, terão dado mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligado à matéria, sua afeição é mais viva, por isso mesmo, mais depurada, pois não é mais perturbada pelo egoísmo nem pelas paixões. Podem, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum dano atinja sua mútua afeição. Aí nós vamos ler o item 19, que diz assim: a união e a afeição que existem entre parentes são o indício da simpatia anterior que os aproximou. Assim, costuma-se dizer que uma pessoa não é da família quando o seu caráter, seus gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com a dos seus parentes. Ao se dizer essas palavras, enuncia-se uma verdade maior do que se supõe. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco em contato com os bons e pelo cuidado que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus hábitos se depuram, as antipatias se desfazem. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como se estabelece sobre a Terra a fusão entre as raças e os povos. No item 23, no item 21, vejamos agora as consequências da doutrina anti-encarnacionista. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência das almas, e as almas, sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho, e a filiação das famílias acha-se assim reduzida somente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido por antepassados esses ou aqueles personagens ilustres. Com a reencarnação, antepassados e descendentes
podem ter se conhecido, vivido juntos, terem se amado e se reunirem mais tarde a fim de estreitarem seus laços de simpatia. E para terminar a nossa leitura, o item 23 diz assim para a gente: em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro além-túmulo. O nada, segundo a doutrina materialista, a absorção no todo universal, conforme a doutrina panteísta, a individualidade da alma, com fixação definitiva do destino, em conformidade com a doutrina da Igreja, e o quarto, a individualidade da alma com a progressão infinita, segundo a doutrina espírita. Então, o nosso Paulo vai desenvolver esses raciocínios para nós e nós vamos cada vez mais entender, né, no processo da reencarnação, quanto é importante essas lições de Jesus. Que Deus o abençoe, o fortaleça e que nós o acolhemos com muito carinho nesse aprendizado. Graças a Deus. Boa noite a todos. É assim, com muita alegria, muito prazer, que desenvolvemos esse trabalho de exposição. E aí vai também uma explicação, porque a Malha estava ali explicando um pouquinho da casa espírita. E vocês viram a Érica lendo as informações, e eu não sei o valor, e isso, aquilo, outro, com uma alegria imensa do que estava fazendo, com um carinho imenso do que estava fazendo. O que é isso? É que nós temos a doutrina espírita, que nos dá as diretrizes do conhecimento da lei divina e o nosso papel nessa lei. E nós temos o movimento espírita e a casa espírita. A casa espírita é um centro aonde nós nos encontramos para colocarmos em prática, em local assim fácil, aquilo que nós estamos aprendendo. Então, a casa espírita é isso daí, é o que a Érica fez. Isso é muito gostoso, precisa alguém estar lá. Eu vou fazer com alegria. Eu tenho certeza que ela não está achando que está se doando, vindo aqui falar. Não, eu estou aprendendo a ver a alegria das pessoas, como também a tarefa de exposição é uma das tarefas da casa, que são muitas, muitas, e cada um fazendo aquilo que ama, que gosta, e ali, aprendendo cada vez mais a ser bom, a identificar a alegria do resultado de ações no bem. Então, a casa espírita é isso daí, nós estarmos aqui com alegria, desenvolvendo as informações que nós já percebemos da doutrina e fazendo as experiências. Nós vamos fazendo a experiência, que aqui é fácil, tá? Aqui é legal. A gente faz as experiências e depois vai para o ponto do ônibus ali do extra. Pronto, aí tudo começa a ser de verdade. Aqui é um ambiente preparado para isso. Mas hoje nós estamos aqui para entendermos um pouquinho mais, conversarmos um pouquinho mais sobre família. E se vocês notarem, toda a obra de Kardec, ele está sempre ali dando a informação e ao mesmo tempo implantando a doutrina, que naquela época era difícil. Hoje é muito difícil nós encontrarmos antagonistas da doutrina espírita. Tem o pessoal que não vai com a cara da gente, tudo bem, mas eu não vou com a cara de um monte de gente também. E assim a gente vai vivendo, mas não fica um querendo destruir o outro. Naquela época, não. Naquela época era aquela plantinha pequenininha que vai me atrapalhar. Então deixa eu destruí-la. E ele
estava consciente disso. E nós percebemos na obra da doutrina de Kardec que ele está sempre preocupado em dar a informação e aí depois, como na atualidade. Vocês entenderam? Quer que eu desenhe? Aí ele vai e desenha para a gente. Ele vai e esmiuça ao ponto de nós podermos dizer assim, realmente eu entendi. Porque ele pegava da verdade, né? As verdades existentes da época, as colocava no texto e as discutia. E aqui no nosso estudo de hoje é mais ou menos isso que acontece. Então vamos ver historicamente como é que nós nos comportávamos em relação à família. E para isso eu vou falar uma coisinha da minha família, né? Eu tenho um monte de netos, vocês já sabem, são 9 netos, neto que não acaba mais e tal. E eu achei uma coisa interessante que aconteceu nessas semanas, que eu tenho lá a neta Joana, que já está com 7 anos. Se eu errar a idade, a minha esposa briga comigo depois. 7 para 8 anos, e a Renata, que tem 5 anos. E elas estão em estágios diferentes de aprendizado. A Joana já lê, e lê muito bem. E a Renata está ainda aprendendo as letrinhas, né? Só que ela está lá com uma certa dificuldade e a mãe resolveu colocá-la numa explicadora, que não é explicadora de explicar, e sim fazer lá junto com ela, que ela estava meio zangada. E aí eu comecei a fazer conversação com as duas em relação a ler e não ler, estudar. Como foi bom, né, Joana? Você estudou e agora você sabe ler. Isso na frente da Renata para poder incentivá-la. Aí a Joana vira para mim e fala assim, estudei não, vovô. Como não estudou, Joana? Você estudou sim. Estudei não. Mas você não sabe ler? Sei. Você não estudou para aprender? Não, eu já nasci sabendo. Entendeu? Eu já nasci sabendo. Me jogou lá embaixo, né, com a Renata. Porque é todo esse aprendizado que acontece, e quando nós aprendemos, dá a impressão que nós não passamos pela fase de aprendizado. Então nós, quando estávamos ainda na idadezinha lá de Renata, nós passávamos, e aí é apenas uma alusão, né, à nossa vivência das diversas vidas que nós já tivemos aqui nesse planeta, no planeta Terra, que aqui chegamos, tendo que aprender muitas coisas, tendo que ir para a explicadora, porque estava difícil. E vieram, de tempos em tempos, aqueles que nos davam luzes do futuro. Mas era muito difícil nós entendermos. Esse negócio de antes de P e B, só M devemos escrever. Eu lembro desde lá do primário, que era uma musiquinha que ficava cantando lá. Por que não pode ser N? Por que... Não é? Assim éramos nós, para entendermos alguma coisa além daquilo que nós fazíamos, que era a nossa manutenção de vida. Qualquer coisa que estivesse um pouquinho além, era muito difícil. Era muito difícil de nós entendermos. Então, como é que nós nos víamos? Nós nos víamos como o centro do universo, que todo mundo dizia isso para a gente, nós somos o centro do universo, né? O Sol gira aqui em torno da Terra, que é uma luz que chega para fazer o dia, a noite e tal, a gente morre, e não tinha muita explicação não. E aí vem aqueles que começam a explicar. Tinha que ter uma explicação para isso. Mas era uma explicação que tinha que ser dada para as criancinhas que não sabiam ainda entender.
E assim nós viemos juntando informações ao longo do tempo, porque nós estávamos muito acostumados a pensar apenas naquilo que nós víamos. Não tínhamos ainda a situação de raciocinar em algo futuro, de situações, de projetos que necessitavam nos abstrair daquilo que nós estávamos fazendo, que era comer, dormir, nos mantermos, nos reproduzirmos. Não tínhamos muitas situações. E aí fomos começando a colocar o pezinho lá na informação além dessa vida. Agora, só fazendo parênteses para dizer que nós somos espíritas e nós sabemos que os espíritos reencarnaram em todo sempre para nos dar informações um pouquinho mais distantes daquele ponto em que nós estávamos e deixar com que outros com autoridades pudessem desenvolver essas ideias. Mas, veja bem, no nosso caso, não é apenas 100 anos, 200 anos, 300, isso é um piscar de olhos para a humanidade. Leva um tempo grande para que nós saiamos de um determinado pensamento para ir para outro pensamento. Só que aquele outro pensamento, muitas das vezes, é um degrau para que tenha um outro maior, para que haja entendimentos cada vez melhores. E aí começaram as perguntas. E aí, quando morre, o que acontece? Sabe o que acontecia? E minha memória falha um pouquinho, né? Então eu não sei dizer a origem de muitas coisas. Eu queria dizer o nome dela, da minha amiga de todo sempre. Falei, qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Aí quando eu levantei aqui, saiu Amália. Mas são essas coisinhas, né, que acontecem. Mas foi numa exposição em que era explicado por que enterravam os mortos. Enterrava para ele ficar lá enterrado, tá? Para não vir atrás da gente. Por quê? Porque eles viam o morto voltando. O morto voltava para falar, então enterra ele lá, para que ele não venha atrás da gente. Mas o morto vinha. E como vinha, eles falam assim, morre e não acaba. Porque ele fica vindo atrás da gente. Ele fica tentando falar. Alguns viam, outros não viam, mas a informação é que continuavam. E aí, para onde é que vai quando morre? Quando ele não fica aqui atrapalhando a gente, aqueles que ninguém vê, vão para onde? Aí nós fomos com aquelas fábulas que para muitos foi uma fábula boa, porque dá poder. O bonzinho vai para o céu e o mauzinho vai para o inferno. Né? Se tivesse vigorando em minha mente hoje, eu saberia que eu estaria no inferno. Porque não daria para eu ir para o céu com as atitudes que eu tenho com os meus semelhantes, por mais que eu acho que eu sou bonzinho, eu sei que eu não sou. E aí ficou aquela situação, vai para o inferno ou vai para o céu? Aí tinha outro falando, não. Acabou, morreu, acabou. Não tem mais nada. E até hoje nós temos amigos, nós temos parentes que pensam assim. E que pensam que eu sou maluco, né? Que eu venho aqui para a casa espírita bater papo com gente morta. Então eu falo assim, o Paulo, ele é maluco que vai para lá bater papo com gente morta. E que não é a realidade. Eles até vêm, falam um pouquinho com a gente e tal, e a gente volta para a nossa vida social, e que nós vamos ver daqui a pouco que não volta tanto assim, não. Mas nós estávamos com esse pensamento, porque nós não tínhamos condições de
nos abstrairmos de nós mesmos, de nos lançarmos a algo mais mental. Não sabíamos nem do espiritual. Mas existiam aqueles que já o faziam, que eram os grandes mestres, eram aqueles que levavam todos os outros nas suas informações. E, dando a ver profetas, tantos vieram para mostrar para nós, olha, olhem um pouquinho mais acima do narizinho, um pouco mais além do umbigo de vocês, percebam que há algo realmente e que aqueles que morreram, na realidade, não morreram. Mas foram tempos e mais tempos e mais tempos. E nós vivíamos em família. Era pai, mãe, irmãos, e assim nós fomos nos juntando e um dando o apoio ao outro. E a família se fez porque era necessário dar a atenção maior ao recém-nascido, que, diferente de outras espécies de animal, nós temos a necessidade do acompanhamento até um determinado ponto, porque senão não sobrevive. E para isso daí há uma ligação muito forte da mãe com o filho. E o pai saía para alimentar todos eles e os pais foram aprendendo esse amor. Morreu? Acabou. Então, em que eu tinha que me ligar? Qual era a minha ação maior? Alimentar aqueles que estão sob minha responsabilidade. E essa situação de eu alimentar aqueles que estão sob minha responsabilidade foram me dando a afeição àqueles que conviviam comigo. Donde eu cheguei a dizer, eu amo os meus, o outro não é importante. Até hoje, né? Uma freada, um barulhão, um acidente de automóvel. Olha pela janela, graças a Deus não é meu filho. É o filho da vizinha, mas graças a Deus não é o meu filho. Então nós ainda estamos nesta situação. E assim vivemos durante séculos, com a informação de que morreu, tudo acabou, com outra informação que também acompanhou, que era um pouquinho melhor, que era do todo universal. Olha só, nós temos aqui uma massa que tira espíritos que reencarnam e quando o corpo morre, volta para essa massa, para um oceano. Depois, a situação de que a alma é criada quando o corpo nasce e quando morreu vai ter ou morre e acaba, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. E ficamos vivendo nisso. Até que Hipólite, para quem não sabe, Hipólite era um sujeito que vivia muito bem, muito tranquilo, lá com a família dele, com o emprego dele. Ele gostava muito de ciências, era professor, era tudo isso. Aí um dia o chamaram para ir numa reunião que ele falou assim, mas não vou mesmo. Hipólite, é uma reunião onde as mesas falam. Aí ele, então essa reunião eu não vou mesmo. Porque ir numa reunião onde uma mesa vai falar, isso daí eu não vou mesmo. Só que quem estava convidando ele era aquele amigo dele, do peito, um cara sério, que era o nome dele era Fortier, inclusive. E aí Fortier fala para ele, Kardec não, desculpa, ele era Hipólite. Hipólite, vamos lá, você não acredita em mim, o negócio é sério. Aí lá foi o Hipólite,
que deve ter sido um sujeito extremamente chato lá na reunião, porque ele foi lá verificar se não tinha uma linhazinha, se não tinha um raio laser, uma coisa qualquer lá, que fizesse a mesa mexer para enganar. Tá bom, não tem linha, não tem nada, vai lá. A mesa falou. A mesa falou. Só que ele era um sujeito que não ficava sem explicação. E colocou o seguinte: isso só pode ser um efeito. A causa não é a mesa. E todo efeito tem uma causa, só que a mesa, esse efeito é inteligente. Se esse efeito é inteligente, a causa tem que ser inteligente também. Ô mesa, o que está por trás disso daí? O que está acontecendo? O que é você? Aí a mesa falou: sou um espírito. A partir dali, mudou tudo. A partir dali, mudou tudo. Porque ele perguntou: espírito, o que é espírito? Eu sou você amanhã. Só os velhinhos sabem o que eu estou dizendo aqui. Eu sou você amanhã. Porque quando o teu corpo morrer, você vai ser um espírito. Aliás, Hipólite, você é um espírito com um corpo. Quem irá morrer será o seu corpo. E você ficará aqui juntinho da gente, mas não por muito tempo, que você vai voltar e vai ter um corpinho novo. Mudou tudo. Porque o meu conceito de família era apenas aqueles consanguíneos que eu iria amar. E isso mudou tudo. Tanto que nós tínhamos os reis, que era a perpetuação da família real, daquela família de sangue azul, que nós acreditávamos que seriam todos superiores pelo nascimento. Aí vem uma mesa e fala que, olha só, não é não. É espírito. E você vai morrer e vai nascer, vai morrer e vai nascer, assim como nós também. Porque nós estamos num planeta que foi reservado para espíritos que estão em aprendizado. Daqui a pouco nós vamos saber o que eles estavam aprendendo, o que eles estão aprendendo. Nós estamos nesse planeta. Aí vem a situação. E agora? E a família? E a família? Primeira pergunta que vem é o seguinte: então quer dizer que quando eu desencarnar, eu terei 10 pais, 10 mães? É, se você quiser ver assim. Agora, o que acontece? Você, quando está encarnado, seu Hipólite, quando você está encarnado, como está agora, conversando conosco aqui, você está sob o véu do esquecimento porque você tem que colocar em prática todo tesouro seu. E tesouro não é dinheiro. Tesouro é aprendizado da lei do amor. Até que ponto você entendeu a lei de Deus? Deus, vocês falam de Deus também? Sim, falamos de Deus, sim. Porque Deus que nos criou e que nós estamos aqui pela bondade dele. Bondade dele e esse monte de gente sofrendo. Como é que é? Ah, Hipólite, eles estão sofrendo ao seu olhar. Porque na realidade, eles estão passando por situações que os elevam na sua necessidade de crescimento moral. Crescimento de entendimento do bem. Agora eu vou ter muito mais cuidado quando eu falar esse negócio de crescimento moral. Porque eu estou fazendo um curso aqui de espiritismo e... Aí, tá vendo? Estou ficando velhinho.
Psicologia. E aí ela balança com a gente para tudo quanto é lado. E o moral é diferente de bem. Porque o moral é a sua visão para entender o bem e o mal. Então você pode estar com moral desenvolvido para ver o mal e trabalhar o mal. Quando na realidade você tem que ver o bem para desenvolver o bem. Ela ontem eu fiquei até com raiva dela. Eu falei assim, amanhã eu não vou aparecer lá para falar não. Porque ela estava falando de níveis de consciência. Eu falei, eu sou um inconsciente. Eu sou um inconsciente. Mas na realidade, nós temos a consciência ao ponto em que nós conseguimos chegar. E como nós estamos aqui em trabalho de ajuda mútua, se eu for esperar estar em condições morais suficientes para estar aqui, para poder falar, meu silêncio vai ser sepulcral. Então não dá para esperar. Eu tenho que crescer fazendo aquilo que é gostoso fazer, que é bom, que a minha situação íntima diz assim, é legal fazer isso. Eu vou aprender a ser bom, porque lá nessa casa, ou em todas que eu vou, são oportunidades de eu sentir o benefício de ações boas, porque lá não dá para falar mal de ninguém. E aí estamos aqui. Família, laços de família. Ele não precisaria falar mais nada. Por quê? Porque no momento em que ele já explicou tudo isso que ele explicou para o Hipólite, ele já teria condições de entender o seguinte: quando o espírito encarna, é como se ele estivesse indo para a escola, aonde ele terá que ficar com o coleguinha de turma, ele terá que passar no corredor, terá o recreio dele para conviver. A professora ensina, o mundo ensina e lá é o laboratório. Tanto que meus netos, eu não pergunto mais assim, como foi na escola hoje? Sabe por quê? Que eles só respondem, foi legal. Foi legal. Aí eu pergunto assim, o que teve hoje que foi um aprendizado de melhor? O que te deixou feliz lá? Aí eles têm que falar alguma coisa. Ou o que não foi bom hoje lá na escola? E que é exatamente o que será perguntado para nós quando nós sairmos da escola. Ou seja, quando o nosso corpo não tiver mais condições de nos manter no aprendizado junto com os outros, que é diferente, não é? Quando nós estamos em casa estudando, é eu e o livro, eu e o livro. Quando eu estou lá na escola, eu ganho bolada de papel na cabeça, não é? Eu, então, que sou careca, se eu tiver em algum lugar, o pessoal joga as bolinhas todas em mim. Eu tenho que conviver com as atitudes do outro, com o não saber do outro e a coisa pior, conviver com o saber do outro, se eu for orgulhoso. Se eu for orgulhoso, eu não vou admitir que ninguém saiba mais do que eu. Né? Aquele lá, ó, é metido. Não, não é metido. Ele só sabe mais porque ele estudou mais, porque ele entendeu melhor. E que talvez, se for perguntar, ele vai, vem cá que eu te ensino. Então, temos que ter esse aprendizado para que, quando retornemos, nós possamos, alguém possa perguntar para a gente, como foi lá a encarnação? E eu dizer assim, foi legal. Não. Como é que foi, Paulo? Como é que foi o aprendizado com seu neto de 16 anos? Paulo, como é que foi o aprendizado com a sua filha quando ela engravidou? Como foi? Paulo, como foi a aula de amor à mamãe? Paulo, como foi a aula de respeito
aquela que você elegeu para a encarnação junta? Como foi? Como você saiu? Lembra-se das aulas teóricas? Aí você foi para a aula prática. Como é que foi? Foi legal ou não foi legal? Você acha que agiu em conformidade com aquilo que nós ensinamos para você e que nós dissemos que estava lá escondidinho na tua consciência? O problema do curso é consciência, tá? Fica falando de consciência, consciência, consciência. Que está lá na consciência, que é a lei de Deus, que você tem que entender. Você entendeu? Você respeitou as crianças quando crianças? Você respeitou as crianças quando não eram mais crianças? Você conseguiu identificar que elas passaram a ser adultas e teriam a vida que a escolheu? A minha filha já me convidou várias vezes para fazer exposição no centro de Umbanda, porque umbandista ela é. E estou eu lá falando para os umbandistas. Esse aqui é meu pai, ele é espírita, que não sei o que, mas eu trouxe ele aqui para falar para você. Ela não sabe, mas isso me dá uma alegria muito grande. Mas eu tive que respeitar que, apesar de ter vivido na casa espírita desde que nasceu, chegou um momento que ela se encantou pelo... E lá foi, está muito bem. Muito bem. Porque cada um tem que fazer a sua vida. E o outro tem que respeitar. E aí, como foi, Paulo? Como foi? E aquele chefe que você teve, Paula? Como é que foi? Naquele momento que ele te mandou embora? Quero saber agora como é que foi. Eu vou perguntando para as crianças. São os pais perguntando para as crianças. Como é que foi? Então, esses espíritos que estavam falando lá com a mesa, eles falaram para Hipólito tudo isso daí. Que a partir daquele momento crucial para a humanidade terrestre, seria um divisor de águas. Por quê? Porque paramos a partir daquele momento com o pensamento de que alguém é responsável por mim, que alguém vai dizer o que eu devo fazer, de que maneira eu devo fazer, o que será proibido para mim, porque era muito legal essa fase. Era muito bom, porque quando dava errado, a gente falava assim, mas foi ele que mandou. Eu estou fazendo porque ele disse que tem que fazer. Aí vem a doutrina espírita através do pé da mesa, para dizer para a gente toda uma informação que dá apenas a nós a responsabilidade do crescimento. A responsabilidade de conhecermos-nos, a responsabilidade de buscarmos a felicidade e, consequentemente, quando nós não conseguimos, nós termos a vontade de perguntar onde foi que eu errei, como é que eu faço para acertar. Porque a mesa diz também para Hipólito que Deus era soberanamente justo e bom. Que Deus não castigava ninguém. Quando ele falou assim, mas esse monte de gente sofrendo, está sofrendo, você está vendo um pedacinho só da existência de um espírito que não terá fim. Nunca. Foi criado por papai, mas não terá fim. E ele está apenas numa fasezinha de aprendizado.
assim como se nós formos numa escola militar nos primeiros meses do ano e só olharmos o que acontece num dia para aqueles recrutas, nós vamos falar assim, que coisa horrível. Porque vamos colocar o sujeito lá para marchar no sol, para fazer tantas flexões, para isso e aquilo, vamos chamar de idiota, vamos fazer um monte de coisa. E se nós olharmos só aquele pedacinho, nós vamos dizer assim, que sofrimento, que coisa horrível. Mas se nós olharmos desde o momento que ele estudou para entrar naquela escola militar, até o momento da formatura deles, que eles jogam um chapeuzinho para o alto, nós vamos ver que cada uma daquelas situações foram muito importantes para aquilo que eles conseguiram na vida. Assim também é o espírito, que quando encarnado pode estar demonstrando dores muito grandes. E aí, ao dormir, e era isso que eu disse que eu iria falar para vocês depois, ao dormir, nós continuamos espíritos semi-encarnados, semi-desencarnados, porque quando eu tenho que ficar preocupado com esse corpo aqui, que está vivendo, falando, eu não estou nem aí para a parte espiritual, porque eu estou concentrado em fazer esse corpo funcionar, para que eu possa ter condições de conviver com cada um. Mas quando eu durmo, eu morro um pouquinho. Esse morrer um pouquinho eu deixo o corpo em estado de descanso, e vou e converso com aqueles que me são afins. Vamos só para a parte boa. Aqueles que são afins. Eu só quero encontrar o meu anjo protetor, o meu espírito guardião, seja lá quem for. Não quero encontrar ninguém que esteja ligado com o meu passado obscuro, não, porque aí fica difícil. Então eu estou chegando lá e ele fala assim, poxa, Paulo, olha só, você está passando por essas situações, mas continua com bastante garra, porque está quase que acabando, o seu perispírito já está ficando mais limpinho, você já está conseguindo tomar novas atitudes, que no passado você tomava atitudes erradas, e isso daí está fazendo você melhorar, a felicidade está chegando, fica mais um pouco. Aí eu volto para o meu corpo, acordo com muita vontade de ser feliz, eu volto feliz porque consegui acordar, porque eu não morri. É mais um dia. E assim vai. Ou seja, nós nunca deixamos de viver a nossa vida espiritual. Tem um monte de gente que diz assim, não, encarnado está vivendo a vida material. E desencarnado está vivendo a vida espiritual. Balela. Nós estamos vivendo a nossa vida espiritual, que no momento tem mais uma camada, que é esse corpo orgânico, que me dá a condição de eu ficar com espíritos muito superiores a mim, que desencarnado eu não conseguiria nunca estar ao lado da Amália, mas encarnado eu estou na mesma mesa junto com ela. Viu que coisa interessante? Então eu vou aprender com ela. Mas desencarnada, ela vai lá para longe e eu vou ficar aqui no escuro. Amália, Amália. E a Amália não vem. Essa é a situação. Então nós vamos nos ajudando. A Amália me ajuda com as suas seus comentários aqui, quando a gente conversa, ou no curso. É que a gente é amigo há muito tempo. Eu aprendo, mas eu sei que ela aprende comigo também. Então nós, reciprocamente, nos ajudamos. Porém, lá atrás, quando nós tivemos que alimentar aquela criança que ela iria morrer se eu não estivesse lá dando a atenção para ela, nós fomos construindo a ideia da família. E hoje nós estamos com a família constituída. E o que são os espíritos que compõem a família? São os mesmos espíritos que voltam para outras situações de
crescimento. E, Paulo, olha só, na encarnação passada foi difícil, né? Você era muito mandão e tal, e eu acabei me perturbando com você. Vamos voltar mais uma aí para ver se a gente consegue resolver isso. Vamos embora. Ou é filho, ou é pai, ou é primo, ou é aquele grande amigo. Já que nós estamos falando de família, eu estava aqui estudando aqui, né? Porque a gente fica nervoso para falar para vocês. Fica tentando pegar um monte de informações. Aí daqui a pouco, uma linda mulher vai e fala assim, eu posso falar contigo? É a minha sobrinha. Aí quando eu olho, a amiga da sobrinha. Quando eu olho, a minha outra sobrinha. Aí daqui a pouco eu estou aqui, quando eu vejo, uma outra sobrinha. Está cheio delas aqui. Né? Porque nós estamos falando de família, elas vieram para poder aprender em qual família eles vieram. Problema de vocês. Problema de vocês. Escolheram mal. Nós, cada um de nós, tem um grupo de espíritos que estão mais afins. Só que Deus, na sua bondade maravilhosa, de vez em quando chega e coloca um que não é do grupo. Vai lá ensinar essa turma aí um pouquinho mais de amor. Aí aquela pessoa amorosa que chega que ninguém entende. Ou vai lá aprender amor com essa turma. E aquele que bagunça tudo. E se chegou lá para nós, é que há a confiança em nossa condição de ajudar. Por quê? Hoje a tecnologia fala de compartilhamento, não é isso? Vamos compartilhar. Sim, é para compartilhar aquilo que a gente sabe, o nosso amor, e tentar não compartilhar aquilo que não é o amor, para que o outro fique feliz. É assim que o mundo espiritual funciona. E nós vamos imitando, só que nós não sabemos imitar direito. Quando Hipólite falou isso daí, ele já tinha que falar pensando naqueles que eram antagônicos ao nascimento da doutrina. E aí, ao invés dele só falar isso daí, olha só, o que a mesa me disse lá, que já não era mesa nessa época, já era prancheta, que também não era prancheta, já era um lápis, aqui, uma aula mediúnica agora, que já era um lápis no papel, era que nós tínhamos a necessidade desse crescimento juntos, que ninguém conseguiria ascender no entendimento da lei divina que foi gravado na nossa consciência, sem ter o outro para ter como anteparo. E como nós andamos fazendo muita coisa em desconformidade com essa lei, após ter entendido essa lei, ou aquele degrauzinho da lei, isso nós chamamos de maldade. Nós chamamos de maldade. E que vai sujando o nosso perispírito. Então os espíritos já diziam lá que, olha só, vocês têm que se ajudar porque vocês mesmos se complicaram. Porque a vida é simples, é só olhar e agir. Pela última mensagem estrondosa que todos nós recebemos, porque depois várias submensagens dela vieram ao longo do tempo, que foi a do meu irmão, que veio aqui falar para a gente que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Só. Ele não precisava nem dizer, tem que amar seu inimigo. Não, só isso bastava. Assim como Kardec também, bastaria ele dizer isso. Somos espíritos, não morremos e reencarnamos, e os espíritos, eles vão cada vez mais ajudando um ao outro. Mas no texto nós vamos encontrar que
olha só, levando em consideração que aqueles que pensam assim, assim, assado, o que Kardec estava fazendo? Hipólito estava fazendo. Eu vou explicar já, porque eu estou falando de Hipólito e Kardec. Ele estava fazendo, ele estava dizendo assim, ó, antagonistas, eu já estou desenhando para vocês aqui, porque eu sei que se eu perguntar para vocês, entenderam? Vocês vão dizer, não, quer que eu desenhe? Eu vou desenhar. Então ele desenhava fazendo isso. Olha só, mas para aqueles que pensam que quando morre tudo acaba, como é que fica a situação da humanidade crescer em conhecimento, da humanidade crescer em sentimento? E para aqueles que dizem que vai ter lá, um vai para o céu, outro vai para o inferno, que Deus horrível, né? Porque vocês acreditam em Deus. Se tiver uma mamãezinha que vai para o céu, ela vai ficar lá chorando pelos filhinhos que vão todos para o inferno. E aí como é que eu vou encontrar? Então Deus não poderia ter sido muito bom. Tá? Então, reflitam sobre isso. Vocês vão para casa agora, porque o relógio já bateu ali o meu horário. E eu não poderia ficar mais aqui com essa felicidade de estar falando. Convido a todos aqueles que não pertençam à casa ainda, que venham a pertencer para aprenderem como é bom ser bom. Porque aqui é o ambiente de aprendizado, para colocar lá fora, e aí vocês vão ver que fica tudo mais gostoso. Por quê? Porque a doutrina espírita é a maravilha das maravilhas? Não, é porque ela nos faz entender a lei. E que a paz de Deus possa estar conosco hoje e sempre, e que possam os nossos familiares nos receberem vendo o grande sorriso em nossos lábios. Graças a Deus. Graças a Deus. Viu como é bom? Então, nós estamos aqui estudando essa doutrina maravilhosa, e vocês viram como é bom falar sobre reencarnação? Então, vamos pensar. O nosso querido Paulo Cordeiro, numa comunicação, ele disse que já pede a Deus, desde agora, que o dia que estivermos todos reunidos no plano espiritual, possamos voltar como família novamente. Então, a gente já vai planejando isso também, né, Paulo? Paulo Cordeiro, que eu estou me referindo, e o nosso Paulo Chagas. Vamos ir para nós, para cada um de nós. Vamos pensando nisso. E para a segunda fase das nossas atividades, que é o momento do passe, nós temos a página do nosso querido Emmanuel, do livro Fonte Viva, Obreiros Atentos. Como que uma complementação, desse manancial de luz que nós recebemos. Apoiado nosso Emmanuel, na palavra de Jesus anotada por Tiago, no capítulo 1, tem 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E, respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina,
atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Isso é profundo, hein? Se dirige, não espera que outros lhes recordem os empreendimentos que lhes competem. Se obedece, não reclama instruções rejeitadas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, pela inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Então, esta página belíssima será comentado pela nossa querida Hortência no momento dos passes. Então, vamos, queridos companheiros, aguardar a chegada dos nossos médiuns junto a nós, que estarão sendo um instrumento do plano espiritual nesse momento, conduzindo com seus pensamentos, seus sentimentos, seu desejo de servir ao Cristo, as energias renovadoras que estão aqui presentes nesse ambiente todo preparado de fluidos benéficos, curadores, energéticos, fortalecedores, energias que irá penetrar a mente e o coração de cada um de acordo com as suas reais necessidades. Estejamos atentos, queridos companheiros, nesse trabalho de amor do nosso amado Mestre Jesus, que nos acolhe, nos envolve, nos instrui e nos cura. Fortalece-nos, ajuda-nos, porque o seu grande desejo, o seu compromisso com o Pai é o nosso crescimento. Façamos então a nossa prece, sintonizando com os guias espirituais. E assim, Jesus querido, que os nossos pensamentos possam se erguer ao teu pensamento amoroso, justo e bom, através desses guias espirituais que nos envolverão durante o passe, tratando-nos agora, Senhor, de uma forma de energia de amor. Permita assim, Jesus querido, que neste momento, neste ambiente de luz e de forças, possamos te pedir a devida permissão para darmos como iniciado o momento dos passes. Sê conosco, Senhor. Graças a Deus. Que nesse momento do passe possamos sentir a presença do coração generoso do Senhor Jesus, através dessa espiritualidade amiga que nos ampara, que nos sustenta. Na página de hoje, estamos aí percebendo Emmanuel nos convidando
a fazer parte de uma categoria que ele intitula de obreiros atentos. Com base na citação de Tiago, Emmanuel vem colocando para nós a necessidade de estarmos junto a Jesus na sua tarefa, buscando sempre estar atentos às escolhas que estamos fazendo. Lembrando que a tarefa do Cristo, ela se faz presente junto a nós na convivência com os nossos irmãos, na convivência com os nossos familiares, com os nossos amigos, em todas as partes aonde estivermos. E é esse o convite que Jesus nos faz. E de acordo com as atitudes que estivermos escolhendo, com a postura, com os hábitos que formos construindo diante da nossa existência, iremos colher aquilo que plantarmos, como Emmanuel coloca aqui para nós, que aquilo que nós houvermos nos proposto a realizar, será a colheita que iremos ter. E nesta página de hoje, é como se Emmanuel fosse colocando para nós um passo a passo para nos juntarmos a esta categoria de obreiros atentos, deixarmos de sermos apenas um aprendiz do mestre e estarmos atentos às oportunidades que a própria existência nos oferece para crescermos e para, de alguma forma, sermos felizes, porque essa é a proposta de Deus junto a nós. Emmanuel continua dizendo para nós que devemos buscar estar respeitando cada tarefeiro de progresso e de ordem, de luz e de bem, no lugar que lhe é próprio, perseverando no aperfeiçoamento das possibilidades que recebemos da providência divina. Ou seja, devemos, como ele mesmo vai pontuando para nós mais adiante, seja qual for a postura, que é o lugar que estejamos, seja qual for a tarefa que esteja diante de nós, junto à família, junto ao nosso trabalho material, junto à sociedade a qual estamos vivendo, que devemos nos esforçar para realizá-la com responsabilidade, com dignidade, perseverando sempre em estar nos conduzindo de maneira correta, equilibrada, harmoniosa. É como Emmanuel diz aqui para nós, agindo e servindo como um ato natural de respirar. Isso é profundamente lindo, esta colocação de Emmanuel aqui. É Emmanuel nos alertando que nós temos esta capacidade de construir nos nossos corações, construir no nosso sentimento, essa postura de amar a oportunidade de erguer o bem para os outros, como ele mesmo colocou na página de abertura de hoje. E esse amor à oportunidade de erguer o bem é incorporar, é abraçar com muita intensidade o melhor que existe dentro de nós. Isto é valorizar a oportunidade de crescimento, de progresso, é valorizar a oportunidade de se perceber como filho de Deus que somos. E é isto que Emmanuel vem nos alertando, para que busquemos o aprendizado, independente de qualquer situação. Emmanuel coloca aqui na nossa página, nessa sua página,
que aquele que se dirige não espera que os outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Né? A gente busca o aprendizado, a gente busca o entendimento, mesmo com as nossas fragilidades, mesmo que a gente ache que não tenha a competência necessária, mas a gente tem que buscar, porque essa nossa busca é que vai nos auxiliar cada vez mais a implantar dentro de nós, a incorporar dentro de nós esse agir e servir no bem, para que possamos, a cada momento da nossa existência, crescermos e sermos felizes. Que Deus nos abençoe com muita paz. Então, queridos companheiros, mantenhamos esta tranquilidade e confiança e vamos ouvir a complementação do estudo de hoje pelo plano espiritual. Prezados irmãos, a reencarnação é a grande oportunidade que Deus oferece aos nossos corações para aprender o verdadeiro sentido do sentimento de amor, amor pleno e libertador. Enquanto o espírito estiver preso às necessidades materiais e ainda, principalmente, pensando no seu próprio bem-estar, as reencarnações serão aquelas educativas e muitas vezes punitivas. A reencarnação atrai as criaturas que muitas são afins umas às outras dentro de seus objetos de interesse. Algumas serão aquelas necessárias para que o reequilíbrio se estabeleça diante da natureza conflitiva que se estabeleceu na convivência de vivências anteriores. Outras criaturas são atraídas para ajudar no sentimento de afeto, no desenvolvimento do equilíbrio que muitas vezes, ainda presente, gera conturbações e conflitos íntimos. As criaturas precisam aprender a valorizar o amor, a desenvolver em si o bem-estar, que precisa estar necessariamente presente no próximo, não somente em si próprio. Nas famílias, nos leitos familiares, no ambiente que comumente se chamam de família, espíritos são atraídos neste processo de reencarnação para aprender justamente o sentimento e o valor do amor. O amor que irá construir e ajudar a construir o bem-estar do outro, a valorizar o bem que desejamos ter para nós próprios, através da alegria que se realiza e que se propicia, através dos cuidados, através do carinho, dos afetos para o próximo. É neste ambiente o primeiro palco que precisa o espírito desenvolver este sentimento caloroso, carinhoso, amoroso para com o seu semelhante.
Portanto, caros filhos, Deus traz justamente inúmeras oportunidades e tantas quantas forem necessárias para que o espírito, ao reencarnar no ambiente terreno, esteja ele ciente, preparado, consciente para se ajustar à realidade da vida, para se dedicar ao próximo, para aprender a praticar a caridade, para vivenciar, portanto, na jornada evolutiva que conduz o espírito imortal para a felicidade, para o amor pleno, a caridade, o desenvolvimento de todas essas aptidões que estão descritas no Evangelho segundo o Espiritismo, das virtudes, conquistas que o espírito irá adquirir ao longo das suas existências para aprender simplesmente a amar. E é esse amor que irá libertar o espírito dessas vivências tristes, desoladas, conflituantes, e o ajudará a adentrar no mundo espiritual mais elevado. Portanto, somente o amor poderá verdadeiramente liberar tudo aquilo que o espírito imortal possui na criação divina, que vem ser chamado de amor, para assim vivenciar as experiências elevadas e compartilhá-las com aqueles que estão igualmente dentro deste processo de aprendizado, vivendo também e igualmente essas experiências. Caminhem, caros filhos, vivenciando o que há de melhor, observando sempre que o amor é a conquista maior que precisa ser valorizada e desenvolvida em cada um de vocês, e que o egoísmo, a vaidade e o orgulho precisam ser combatidos fortemente, porque atrasam e trazem inúmeros conflitos e tristezas para os seus espíritos. Auxiliemo-nos, pois, com tudo que está sendo aqui estudado e aprendido, e vivenciem este sentimento do amor, quer no lar de cada um de vocês, quer no trabalho, através da doação de tudo aquilo que aqui já conquistaram, para poderem viver, pelo menos em paz, em suas consciências. Um abraço do Herman, e que Deus ampare e fortaleça a cada um de vocês, hoje e sempre. Muita paz. Graças a Deus. Obrigado, querido amigo e paizão de todos nós, Dr. Herman, e demais guias espirituais que nos sustentaram nesta noite. E é assim, Jesus querido, com este sentimento de gratidão, te rogando ainda que nos conduza em paz até os nossos lares, nós te rogamos a devida permissão para que em teu nome, em nome de Leon Denis, nosso patrono, dos guias espirituais da nossa casa, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, que possamos considerar encerrada a nossa reunião da noite de hoje e os trabalhos do dia todo que ocorreu. Obrigado, Senhor. Graças a Deus.